Olá pessoal, boa noite. Bem-vindos. Quem que tá chegando aí? Nossa, hoje a minha vista tá cansada, dei aula o dia inteiro, vou ter que tirar o óculos, vocês vão me achar estranho. Alana. Olá, Alana. Bem-vinda. Quem é você, Alana? Eu não tô te reconhecendo. Me fala aí de onde você é. Alana Guimarães. Bem-vinda, querida. Fala, Arnaldo, bem-vindo. Como é que tá? Ó, o Josias. Grande Josias. Fala, Serginho. Beleza, cara? Olá, Deni. Boa noite. Boa noite, Carlos. Quem mais está por aqui? Sônia Chiurco, bem-vinda. Manda um abraço meu pro Zé Carlos. Alana de João Pessoa. Poxa, eu conheço uma outra Alana aí em João Pessoa, mas não é você. Eu conheço você também? Você conhece outra Alana aí? Miraca. Ana Kelly Chiurco, bem-vinda. Ah, ok. Agora sim, agora estou te reconhecendo. É que a sua foto está pequenininha aqui. Ah, como é que você tá? Beleza? O Maurílio tem participado de vez em quando aqui com a gente. Muito bom, viu, Alana, ter você aqui com a gente. Ok, que bom que você está melhor, Arnaldo. Lúcia Crepaldi, bem-vinda. Sim, eu estive aí na igreja, inclusive fiquei na sua casa um pouquinho, né, Alana? Fui muito bem recebido por vocês, muito obrigado. Olá, Ilse, bem-vinda. Dá um abraço meu no Saulo. Quem mais entrou por aqui? Ah, legal, Denis. Ok, vamos esperar mais um pouquinho, o restante do pessoal ir chegando. Hoje eu dei aula o dia inteiro. Tive aula agora no finalzinho da tarde. Eu estou fazendo um curso aqui sobre ensino à distância intencional. Então, minha visão está péssima, já está fraca, não estou conseguindo ler nada. Joia, obrigado, fala pro Saulo que eu agradeci. Oi, Ariane, bem-vinda. Enquanto o pessoal vai chegando, fala, Ian, bem-vindo. Enquanto o pessoal vai entrando, eu vou pegar um café ali. Ok, hoje é café mesmo, não é chocolate quente, ok? Então não vou ficar fazendo vocês passarem vontade. Mão da Daisy, joia, joia, Dani. Muito legal ter você com a gente aqui. Olá, Antônia, bem-vinda. Débora, bem-vinda, Débora, boa noite. Abraço aí pro Zé Carlos. Janaíne, bem-vinda. Ontem eu fiquei fazendo o pessoal passar vontade com o chocolate quente maravilhoso que a Suzy fez. Mas hoje eu tô no café de novo. Primeiro que eu não dispenso café e segundo que você tomar chocolate quente todo dia é um problema porque dá espinha e engorda.
E aí, vamos lá, estamos chegando em Atos 26. Aqui tá frio também, Dani. Mas você tá em Recife? Pô, Recife é quente. Nordeste é quente, né? Então você tá bem. Eu gosto de calor, não gosto do frio, não. Eu não brigo com frio, porque a Bíblia diz que o frio é do Senhor, então eu o suporto. Mas eu sou de Ribeirão Preto, uma terra quente também, então eu prefiro o calor. Tá esperando a receita da Suzy, Ilse? Depois você pede para ela. Olá, Maristela, bem-vinda. Olá, Noêmia, boa noite, bem-vinda também. A semana vai avançando, com a graça de Deus, nós vamos caminhando sob a bondade dele. Saudades do Summer Camp. Pois é, cara, o Summer Camp esse ano foi muito bom. Próximo ano a gente não vai ter, por conta dessa situação toda aqui, a gente resolveu cancelar todos os nossos eventos. Mas a próxima oportunidade esteja com a gente. Vamos ver o horário aqui. Vou dar mais um minutinho. Sim, eu me lembro de você lá em Atibaia. Dene. E aí, pessoal, você pode, enquanto a gente espera, você pode usar esse aviãozinho que está aqui embaixo, ó, aqui embaixo, ok? Para você convidar pessoas que são seus contatos para participarem aqui da live com a gente. Hoje nós vamos falar de Atos capítulo 26. Estamos chegando no finalzinho, hein, de Atos, hein? Olha só, alguns de vocês aqui participaram, leram Atos inteirinho comigo, hein? Quase um mês, não é? Na verdade é um pouco mais, porque os finais de semana a gente não tem feito, né? Mas 28 dias, muito bom. Espero que você tenha gostado, tenha abençoado a sua vida, tenha ajudado você a, quando ler Atos, se aprofundar e conhecer melhor. Olá, Oswaldo, bem-vindo. Muito bem. Que bom, Noêmia. Olá, Domingas, bem-vindo, boa noite. Ok. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por cada uma das pessoas que já se encontram aqui nessa live. Queremos que esse tempo seja um tempo onde o seu nome seja glorificado. Pedimos, Espírito Santo, que o Senhor nos auxilie, trazendo revelação que vem do teu coração para o nosso coração através da tua palavra. Obrigado pela tua bondade, obrigado pelo teu cuidado para com a vida de cada um de nós. Muito obrigado pelos milagres que o Senhor tem feito. Eu te agradeço pela intervenção do Senhor em favor da vida de tantas pessoas, trazendo a cura para a vida das pessoas. Oh Deus, eu te agradeço porque o Senhor tem impedido que esse vírus prolifere ainda mais do que ele já tem proliferado. Nós reconhecemos que nós estamos aqui numa guerra. Não é a tua vontade a presença desse vírus, ó Senhor, mas ele é a manifestação da realidade de um mundo que se rompeu com o Senhor e que por causa disso traz consigo as consequências da queda. A tua palavra nos diz que o diabo
vem para matar, roubar e destruir, mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E nós queremos pedir, Espírito Santo, que essa vida abundante de Jesus seja aspergida pelo Senhor sobre o mundo. Visite agora, Senhor, em nome de Jesus nós te pedimos. Cada hospital, cada leito de hospital, cada casa onde se encontra uma pessoa enferma, envia teus anjos portando cura em nome de Jesus. Traz a sua graça, da sua restauração, em nome de Jesus, para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Olá, Thaís, bem-vinda, muito bem-vinda. Eu tenho sentido a falta de alguns aqui, eu estava pensando na Thaís, a Thaís entrou. Olá, Ana Rios, bem-vinda. Outra que eu tenho sentido a falta aqui ultimamente é da Renata Canto, ela não tem aparecido, né? E outras pessoas também, mas eu sei que quando a pessoa não vem, ela tem chance ainda de ver a live depois, né? E isso é muito bom. Muito bem, gente, vamos lá, Atos capítulo 26. Atos capítulo 25, na verdade, o capítulo 24, capítulo 25, 26 e 27 de Atos dos Apóstolos nos contam a respeito da prisão do apóstolo Paulo. Paulo é levado ele vai para Jerusalém e lá ele é preso pelos judeus e ele então é levado pelos romanos para Cesareia e ele fica preso 2 anos em Cesareia por interesses políticos, né, entre os romanos e os judeus, e depois que muda o governo, o governador, quando Paulo é preso é Félix, ele sai, e aí então Festo assume no lugar dele. Então o apóstolo Paulo começa a ser julgado novamente, e é nesse contexto que a gente vai ver o capítulo 25 e o capítulo 26 agora, quando Paulo, estando preso, o rei Agripa com a sua esposa vai visitar Festo, fazer a política lá religiosa, e aí ele fica sabendo que Paulo está preso lá e diz que ele gostaria de ouvir Paulo, e Paulo é trazido então por Festo para que o rei Agripa o ouça, e o capítulo 26 trata exatamente a respeito disso, do discurso ou da pregação de Paulo para o rei Agripa e para todos aqueles que estavam presentes com ele ali, ok? Bem-vinda, Bruna. Muito bom ter você aqui com a gente também. Ô, Antônia, que bom que hoje deu para você vir. Olha aí, a Angélica está conosco também hoje. Muito bom, muito bem-vinda. Então, pegue aí a sua Bíblia, se estiver com você. Eu quero novamente desafiar você a não apenas me ouvir aqui, ok? Eu não faço toda a leitura, na maioria das vezes, do capítulo. Eu trabalho alguns pontos que estão dentro do capítulo que seriam pontos importantes, mas eu quero desafiar você a ler todo o capítulo, ok? Se você não leu o capítulo 26, logo depois da live aqui, antes de você ir fazer qualquer coisa, leia o capítulo 26 de Atos para você ter toda a visão daquilo que eu estou compartilhando na sua mente, ok? Então, como eu falei, o capítulo 26 vai começar com o rei Agripa. Paulo foi trazido na presença do rei Agripa, então o capítulo 26 começa com o rei Agripa dizendo para Paulo que ele poderia usar da palavra para se defender, mas na verdade o que Paulo faz não é se defender, ele usa da oportunidade que ele está ali para pregar o evangelho, compartilhar o evangelho com todos aqueles que estavam presentes ali, entre eles o rei Agripa, sua esposa, o governador Festo e todos os outros que estavam presentes. E como é que o apóstolo Paulo faz isso? Ele faz isso, primeiro que Paulo sabe que Agripa, ele é conhecedor da lei judaica, né? Ele é rei dos judeus, ok? O rei político, né, dos judeus, então ele conhece os profetas, ele conhece a palavra de Deus, o Antigo Testamento, e Paulo faz uso do conhecimento que ele tem acerca de Agripa conhecer todas essas coisas, para então partir já diretamente para a pregação do evangelho. Ele fala para o rei Agripa que ele está ali, está sendo julgado, está sendo condenado por causa da fé que ele tem nos fundamentos, né, do judaísmo.
naquilo que ele aprendeu aos pés de Gamaliel, naquilo que ele aprendeu desde a infância, que ele era uma pessoa que tinha servido a Deus no judaísmo com um zelo extremo, e que de início ele entendia que Jesus Cristo não era o Messias, e ele aprovava a prisão dos seguidores de Jesus, e na verdade ele mesmo se tornou um instrumento nas mãos do Sinédrio para perseguir os seguidores de Jesus, os discípulos de Jesus, para os prender, para os levar para a morte. Paulo conta e fala a respeito de todas essas coisas, mas ele diz que ele está sendo julgado, então, em função da fé dos seus antepassados, daquilo que foi revelado para Abraão, para Moisés, que tem a ver com a realidade da ressurreição dos mortos, tem a ver com a realidade de uma nova vida, de uma nova estrutura que Deus prometeu trazer para dentro da realidade dessa era má, começando então um novo momento, um novo tempo na história da humanidade, que essa é a esperança dos judeus, e que ele estava sendo julgado por causa dessa esperança, por ele ter tido a experiência que lhe mostrou que o Messias de fato é Jesus Cristo, que havia sido morto, que havia sido crucificado. No verso 10 ele diz assim: foi exatamente assim que eu procedi em Jerusalém, havendo recebido a autorização dos chefes dos sacerdotes, atirei muitos santos aos cárceres, e quando eram sentenciados à pena de morte, eu sempre dava o meu voto contra eles. Mas aí Paulo diz que em uma das suas viagens, verso 12, ele vai contar então, testemunhar então agora aqui da sua conversão. Ele diz assim: olá Ju Fonseca, bem-vindo. Olá Ellerson, bem-vindo também. Então o apóstolo Paulo diz assim: em uma das minhas viagens eu estava me dirigindo para Damasco, com autorização dos chefes dos sacerdotes e por eles próprios comissionados, e por volta do meio-dia ele diz então: ó rei, estando eu a caminho, uma luz mais forte do que o brilho do sol brilhou ao meu redor e ao redor daqueles que estavam comigo no caminho, e caindo todos nós por terra, eu ouvi uma voz que se dirigiu a mim em aramaico: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Porquanto resistires ao aguilhão, só te causará sofrimento. Então Jesus está dizendo, essa voz que vem, que fala com ele, é a voz de Jesus, e Jesus está dizendo para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que você está me perseguindo? E por que você insiste em não se render a mim? Ele usa essa ilustração de recalchitrar contra o aguilhão. O aguilhão é aquele ferro que as pessoas que dirigiam o carro de boi usavam para chuchar os bois, para espetar os bois para eles andarem. E às vezes, quando você tinha um boi muito bravo e ele era ferroado pelo aguilhão, o boi dava um coice para trás e na verdade ele acabava se machucando. E Jesus está dizendo para Saulo aqui que ele está perseguindo Saulo já há algum tempo. Ele faz isso desde a morte de Estevão, e Saulo não tem se rendido a ele. E aí, quando ele tem essa experiência e ele ouve essa voz, ele diz que ele indaga a voz: quem és tu, Senhor? E aí ele fica sabendo que aquela voz que está falando com ele no meio daquele brilho é Jesus, porque ele diz que a voz replicou: eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E aí então Jesus já dá para ele a direção daquilo que era o propósito no coração de Deus para Paulo, desde antes da fundação do mundo. O verso 16 diz assim: agora, pois, levanta-te e apruma-te em pé, foi para isso que te apareci, para te levantar, para te converter em servo e testemunha, tanto das maravilhas que viste de mim, de minha parte, como daquelas que te manifestarei. Então, Jesus aparece para Paulo. Aqui ele se converte, e na sua conversão ele já é chamado para a missão, ok? Jesus já deixa claro para Paulo que a razão da existência de Paulo tinha a ver com a missão que Jesus tinha para Paulo, que ele iria manifestar através da vida de Paulo
as suas maravilhas, e ele ia fazer maravilhas ainda maiores por intermédio do apóstolo Paulo. E aí ele diz para o apóstolo Paulo que ele iria livrá-lo do povo, deste povo que eram os judeus, e também dos gentios, para os quais ele iria enviar Paulo. Ou seja, Jesus está dizendo para Paulo que ele tem uma missão, ele é convertido, ele é salvo não apenas para ir para o céu, ele é salvo porque ele tem uma missão, e Jesus está dizendo para ele que ele estaria com Paulo nessa missão, guardando-o e protegendo, para que ele pudesse cumprir aquilo que era o propósito de Jesus realizar através da vida do apóstolo Paulo. Isso é muito importante para mim e para você entendermos. Nós somos alcançados pelo Evangelho não apenas para que a gente não vá para o inferno e a gente vá para o céu, nós somos alcançados pelo Evangelho não apenas para o nosso benefício próprio, mas nós somos alcançados pelo Evangelho por causa do propósito que Deus tem de cumprir com a missão dele na nossa vida e através da nossa vida. Enquanto Deus tem uma missão para realizar através de nós, enquanto Jesus tem uma missão para realizar através de nós, nós podemos ter a certeza absoluta de que Ele vai estar nos guardando, Ele vai estar nos protegendo, nenhum mal vai nos acontecer, como Ele disse para o apóstolo Paulo. E qual é a missão? Qual é a missão? Qual é a missão que Jesus tem para o apóstolo Paulo? E, consequentemente, qual é a missão que Jesus tem para cada um de nós? Atos capítulo 1:8 diz qual é essa missão. Jesus diz aos seus seguidores: recebereis poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia, até os confins da terra. E essa missão que Jesus diz aos seus discípulos lá em Atos 1:8 é a mesma missão que ele entrega para o apóstolo Paulo e é a mesma missão que ele entrega para mim e para você. Nós estamos aqui porque nós somos comissionados por Jesus para sermos suas testemunhas e para proclamarmos o evangelho do reino, para que pessoas que são escravas de Satanás, pessoas que estão presas na realidade das trevas, sejam libertas e sejam transportadas para o reino do seu Filho amado, porque a vontade de Deus é a salvação de cada pessoa. Veja como essa é a missão que Jesus diz que ele tem para Paulo. Olha o verso 17, eu vou ler o verso 17 até o 19, diz assim: irei livrar-te deste povo e dos gentios para os quais te envio. Agora vem a missão: eu te envio para lhes abrir os olhos e os converteres das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, a fim de que recebam o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em mim. Então essa é a missão que eu e você temos, a mesma missão que o apóstolo Paulo recebeu de Jesus, é a missão que eu e você e qualquer outro seguidor de Jesus que é alcançado, se torna um seguidor de Jesus porque foi alcançado pelo Evangelho, tem. Nós somos alcançados pelo Evangelho quando nós somos redimidos pelo poder da vida de Jesus, pela sua morte, pela sua ressurreição. Nós podemos ter sim a certeza de que nós vamos para o céu se nós morrermos, mas nós temos que entender que o objetivo disso não é o céu é uma consequência. O objetivo tem a ver com a missão que Jesus Cristo tem para executar através de cada um de nós. E a missão que ele nos dá é essa, que nós possamos ir e abrir os olhos das pessoas, convertendo as pessoas das trevas para a luz de Deus, do poder de Satanás para o poder do reino de Deus, a fim de que eles possam então receber o perdão dos pecados e a herança entre os que são santificados pela fé em Jesus. Uau, essa é a nossa missão, essa é a sua missão, ok? É isso que Jesus te chamou para fazer, é isso que Jesus me chamou para fazer, e nós podemos estar em lugares diferentes, podemos trabalhar em lugares diferentes, podemos estudar em lugares diferentes, podemos frequentar comunidades cristãs diferentes, podemos ter vocações diferentes, mas a missão que todos nós temos é a mesma. É essa que foi dada pelo apóstolo Paulo, ela foi dada a mim, ela foi dada a você também. Nós somos chamados por Jesus e nós somos enviados por Ele, somos protegidos por Ele, para que nós possamos ir ao encontro daquelas pessoas que estão ainda presas
presas nas garras de Satanás, ainda estão presas nas trevas, alcançá-las e convertê-las das trevas para a luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, para que elas possam receber o perdão dos pecados e elas possam desfrutar da herança do reino de Deus, que é oferecida a todos aqueles que têm a sua fé em Jesus. E aí a questão é, essa é a missão que Deus tem para todos nós, mas como nós respondemos a ela? Veja como Paulo respondeu a ela. Paulo diz que ele foi alcançado pelo poder de Jesus, Jesus se revelou a ele e Jesus, ao se revelar a ele, deu essa missão para ele, e veja como ele responde à missão. Verso 19, sendo assim, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. E aí eu quero perguntar para você, como você tem respondido ao chamado de Deus? Como nós temos respondido ao chamado de Jesus Cristo, para que nós sejamos suas testemunhas, para que nós proclamemos o reino de Deus aonde nós estamos, no momento que nós estamos vivendo? Como você tem respondido a isso? Você tem sido fiel à visão celestial, como o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo diz para o rei Agripa, eu fui fiel, eu estou aqui por causa dessa tarefa, eu estou aqui por causa dessa missão, eu não estou preso simplesmente porque resolveram me prender, eu estou aqui porque Deus me colocou nessa situação para que eu pudesse compartilhar o evangelho com você, rei Agripa, e com aqueles que estão aqui me ouvindo, para que vocês sejam transferidos das trevas para a luz, vocês saiam do poder de Satanás e venham para o poder de Deus. Paulo não perdeu a oportunidade, veja, ele continua dizendo, preguei em primeiro lugar aos que estavam em Damasco, em seguida aos que estavam em Jerusalém, depois em toda a Judéia, igualmente aos gentios, admoestando os que se arrependessem e convertessem suas vidas para Deus, praticando obras que denotassem seu sincero arrependimento, e foi por isso que alguns líderes judeus me prenderam, estando eu no templo, e tentaram assassinar-me. Todavia, tenho sido agraciado com a ajuda de Deus até o dia de hoje, e por essa razão estou aqui, e posso testemunhar tanto às pessoas simples como aos cultos e notáveis. Não estou dizendo nada além do que os profetas e Moisés nos advertiram que haveria de acontecer, ou seja, como Cristo deveria sofrer e como ele seria o primeiro que pela ressurreição dos mortos anunciaria luz a esse povo e de igual modo a todos os gentios. Então, Paulo não está ali se defendendo, ele não está ali apresentando para o rei Agripa uma defesa para que ele seja solto, ele está aproveitando aquela situação de crise, aquela situação de perseguição, para que ele possa proclamar o evangelho. Meu querido e minha querida, é isso que nós temos que fazer. Como nós estamos agindo, como nós estamos nos portando nesse momento em que nós estamos vivendo na nossa história, nesse momento onde nós nos deparamos com notícias dadas ao redor do mundo sobre essa pandemia, onde nós nos deparamos com notícias ainda de violência, de racismo, como nós vimos agora nos Estados Unidos, quando nós nos deparamos com posturas de vandalismo, como nós vimos nesse final de semana acontecendo em São Paulo e em outros lugares. Quando nós nos deparamos com essas coisas, o que nós falamos? Qual é a proclamação, qual é o discurso que a gente tem? Nós ficamos brigando, nós ficamos falando, nós ficamos argumentando da mesma maneira que todos estão argumentando? Veja, o apóstolo Paulo fez uma só coisa, ele estava dentro daquele contexto dele e ele pregou o evangelho. É isso que eu e você temos que fazer. Quando as pessoas vêm falar de racismo conosco, nós temos que falar a respeito de quem Jesus é e do que ele fez. Quando as pessoas vêm falar a respeito de política conosco, nós temos que falar de quem Jesus é e o que ele fez. Quando pessoas vêm falar a respeito de pandemia conosco, nós temos que falar sobre quem Jesus é e o que ele fez. Nós somos testemunhas de Jesus, nós temos que proclamar a realidade da sua ressurreição, de que ele está vivo, que a vida dele está em nós, que ele nos encontrou no caminho, que a glória dele brilhou ao nosso redor, que ele nos enviou para transferir as pessoas das trevas para a sua maravilhosa luz, do poder de Satanás para o poder de Deus, para dar a elas a oportunidade delas se arrependerem e elas experimentarem a herança da presença do reino de Deus na vida delas, como nós temos experimentado na nossa vida. Mas
nós olhamos ao nosso redor, eu olho ao meu redor, inclusive em relação a pastores, eu faço parte de grupos de WhatsApp de pastores, e eu não vejo os discípulos de Jesus, na sua grande maioria, fazendo isso. Então eu quero desafiar você, não perca o seu foco, faça isso. Jesus te chamou para fazer isso. Jesus nos colocou na condição em que estamos, permitiu a condição que nós estamos, para que nessa condição nós possamos proclamar a respeito do reino de Deus. Nós possamos proclamar a verdade de que Jesus ressuscitou, Ele é o primeiro da ressurreição, Ele é o primeiro que proclama a realidade da luz de Deus, mas nós somos enviados por Ele como luz do mundo para proclamarmos a mesma realidade, para que Ele possa continuar realizando através de mim e através de você. E quando nós proclamamos isso, olha só, as pessoas do mundo, pessoas que estão presas, cegas pelas trevas, elas ficam confusas. Paulo está pregando isso aqui, e quando ele fala a respeito da ressurreição de Jesus, ele é interrompido pelo governador Festo. Veja o que Festo diz, verso 24: todavia, enquanto Paulo apresentava a sua defesa, Festo interrompeu o discurso e exclamou, irritado: estás louco, Paulo? As muitas letras te fazem delirar. Eu acho muito interessante isso, quando nós proclamamos o evangelho do reino, quando nós, no meio de tantas situações que nós vivemos vendo as pessoas apresentarem, inclusive cristãos, a gente se levanta e a gente diz, gente, o que importa é o evangelho, o que importa é o reino de Deus, o que importa é o que Jesus Cristo fez. Muitas pessoas ficam irritadas conosco, dizem que nós estamos loucos, dizem que a gente é muito limitado, que a gente só pensa nisso. Lógico, a gente só tem que pensar nisso, a gente só tem que pensar no evangelho, a gente só tem que pensar no reino de Deus, a gente só tem que pensar na realidade daquilo que Jesus fez, daquilo que Ele está fazendo. Essa é a realidade. Oh meu Deus, quando nós vamos conseguir realmente compreender isso? O apóstolo Paulo não se intimida diante da fala de Festo, diante de Festo ter chamado ele de louco. Sabe o que acontece? Muitas e muitas vezes a gente compartilha o evangelho, a gente prega o evangelho, a gente testemunha, e aí os homens, a sociedade começa a falar mal da gente, a sociedade começa a nos criticar, os seus amigos começam a te criticar, os seus colegas de trabalho começam a te criticar, os seus parentes começam a te criticar, e sabe o que a gente faz? A gente tem mais temor dos homens do que temor a Deus, e quando a gente teme mais os homens do que a Deus, a gente se cala. A gente não quer ser reconhecido como loucos, mas nós somos loucos. Nós somos loucos. Diante desse mundo, nós somos loucos. Veja, Paulo não se intimidou quando Festo diz para ele, Paulo, você está maluco? Olha o que Paulo fala. Verso 25, no entanto, Paulo argumentou, não estou enlouquecido. Ó excelentíssimo Festo, muito diferente disso, estou declarando palavras verdadeiras e com pleno juízo. Meus queridos, nós temos convicção disso. Será que a gente perdeu a convicção de que as Escrituras, de que o Evangelho, aquilo que a gente prega sobre Jesus, quem Ele é, sobre a realidade do seu reino, são palavras verdadeiras e são palavras de pleno juízo? Sabe, eu vejo hoje muitos cristãos tentando se justificar, tentando querer embelezar com argumentos filosóficos, aquilo que as Escrituras nos apresentam como a realidade. Nós não deveríamos ter vergonha disso, não deveríamos ter vergonha de falar a respeito da realidade de quem Jesus é. Ele é a verdade, Ele é a ressurreição e a vida. O reino de Deus é a realidade. Tudo mais vai ser destruído por Ele, tudo mais vai ser dizimado pela realidade do reino de Deus. Mas nós ficamos preocupados em querermos ser aplaudidos, em querermos ser apreciados por um mundo que está perdido, que está em trevas. Nós não estamos aqui para isso, nós estamos aqui para sermos a luz, para trazer a luz para essas pessoas que estão em trevas, para libertá-las do poder de Satanás e trazê-las para o poder do reino de Deus. É o que o apóstolo Paulo diz, essa é a missão que o Senhor concedeu a nós.
E aí o apóstolo Paulo se dirige ao rei Agripa dizendo: porquanto o rei, perante a quem falo sinceramente, compreende bem esses assuntos, e por isso não acredito que nada do que falei vos tenha escapado ao conhecimento, posto que os eventos não ocorreram em um canto, às escondidas. Acreditas, Paulo diz para o rei Agripa, acreditas, ó rei Agripa, nos profetas? Ele diz: eu sei que você acredita. E aí o rei Agripa tenta que se defender, ele pondera com Paulo: crês que tu, em tão pouco tempo, podes persuadir-me a converter-me em um cristão? E olha a resposta que Paulo dá. Eu acho essa resposta maravilhosa. Diante do que Paulo declarou: seja em pouco ou muito tempo, suplico a Deus que não somente tu, ó rei, mas todas as pessoas que hoje me ouvem se tornem como eu, todavia livres dessas algemas. A resposta que o apóstolo Paulo dá ao rei Agripa é: sim, rei, sim, eu gostaria muito que, tirando as algemas, todos, não só o Senhor, mas todos aqueles que me ouvem aqui, se tornassem um seguidor de Jesus como eu sou, fossem como eu sou. Ah, meu querido e minha querida, que o Espírito Santo gere no nosso coração, no seu coração, no meu coração, no coração da igreja, essa convicção. Não há nada mais maravilhoso do que ser um seguidor autêntico de Jesus. Não existe vida mais fantástica, mais maravilhosa, mais extraordinária do que ser um seguidor de Jesus. Mas a gente vê um monte de cristãos ao nosso redor hoje, pedindo desculpas por serem cristãos, pedindo desculpas por crerem na Bíblia, pedindo desculpas por acreditarem num Deus que é extraordinário, sobrenatural, maravilhoso, amoroso. Isso é uma vergonha para a gente. O Espírito Santo precisa encher o nosso coração com essa ousadia, com essa alegria. Você tem essa convicção do apóstolo Paulo: não há nada mais extraordinário. Você pode falar para cada parente seu que ainda não é cristão: meu querido, eu gostaria muito que você fosse exatamente como eu sou, para você ver o quão maravilhoso é isso. Você pode dizer isso para cada pessoa com quem você trabalha, com cada pessoa com quem você estuda, cada pessoa com quem a gente se encontra na rua. O apóstolo Paulo não tinha nenhuma vergonha do evangelho, ele não tinha nenhuma dúvida, nenhum pingo de dúvida de que não havia uma vida melhor e mais extraordinária do que aquela vida que ele tinha com Jesus. E era aquilo que ele queria para cada pessoa. E como ele mesmo diz, tirando as algemas, que ele estava... Mas até pelas algemas ele tinha disposição de viver e se sacrificar por Jesus. Que o Espírito Santo de Deus gere no nosso coração essa mesma convicção, essa mesma perspectiva, essa mesma disposição presente na vida do apóstolo Paulo, que nós não nos envergonhemos do evangelho, que a gente não tenha medo de dizer para as pessoas que não existe uma vida mais extraordinária do que aquela que a gente vive com Jesus. Que a gente possa experimentar o poder do reino de Deus se manifestando em nós e através de nós. Depois disso, o rei se levantou e com ele o governador, a esposa dele, a Berenice e os demais, e saíram, foram embora. E o rei Agripa disse para o Festo que Paulo bem poderia ser posto em liberdade caso ele não tivesse apelado para César, porque ele não via nenhum problema, nenhum crime naquilo que o apóstolo Paulo estava falando. E o texto termina aqui, e eu quero terminar a live de hoje dizendo isso para a gente. Veja, o resultado daquilo que o apóstolo Paulo fez ali não foi a conversão do rei Agripa. Aquelas pessoas não se converteram. Mas isso não mudou o fato de que Paulo testemunhou, e ele fez isso com convicção, com ousadia e com grande alegria. E isso precisa motivar o nosso coração. Nós não somos motivados porque as pessoas se convertem, ok? Nós queremos sim que elas se convertam, mas caso elas não se convertam, caso a visão delas continue sendo uma visão como a do rei Agripa, limitada,
A nossa alegria, a nossa satisfação está no fato de que nós não fomos desobedientes à visão celestial. Isso era o que motivava o apóstolo Paulo. Ele diz: Rei, eu queria que não só o Senhor se convertesse, mas todos que estão aqui se tornassem como eu, seguidores de Jesus. Mas nenhum deles se converteu, e isso não mudou nada para Paulo, sabe por quê? Porque Paulo não era motivado pelo resultado, Paulo era motivado pela visão. Não fui desobediente à visão celestial. Nós não devemos ser motivados pelo aplauso das pessoas, pela concordância das pessoas, pela aprovação das pessoas. Nós devemos ser motivados à missão, por aquilo que Jesus nos mostrou, em relação a quem Ele é, em relação àquilo que a gente deve fazer em seu nome. Que o Espírito Santo gere em mim e em você. Ele gere na igreja, de forma geral, esse avivamento. Que Ele coloque fogo no nosso coração, para que a gente não tenha nenhuma timidez, nenhum medo de testemunhar a respeito de quem Jesus é e do que Ele tem feito em nós e através de nós, e o que Ele quer fazer na vida das pessoas ao nosso redor. Amém? Amanhã nós vamos para o capítulo 27 e sexta-feira a gente chega no capítulo 28. Uau! Muito bom, muito bom. Que Deus abençoe você, foi muito bom ter você aqui com a gente. Oi, Cristina, boa noite, mas você chegou no finzinho, mas não fique triste, hein? Você consegue ver toda a live aí depois, ela vai ficar aqui no nosso Instagram, ok? E ela vai também lá para o meu canal no YouTube, Plataforma do Reino. Não sei quem mais entrou por aí. Vivi entrou. Olá, Vivi, bem-vinda. Que bom que você esteve com a gente aqui hoje. A Cristina, eu já falei um oi para ela. Ok, pessoal. Beijo no coração de vocês. Uma boa noite de descanso. Hoje eu tenho uma live ainda, ok? Às 19 horas eu vou estar participando de uma live conjunta no IG, no Instagram da Mulheres Mentoras e no Instagram de Homens Mentores a respeito de discipulado. Então, se você quiser participar, puder participar, você é bem-vindo lá, tá bom? Deus abençoe você, beijo no seu coração, um bom descanso, até amanhã, com a graça do Senhor.